Hoje, aula de física quântica, o assunto é corpos sutis, os nossos corpos sutis, né? Você já deve ter ouvido falar disso. Nós já sabemos que o espírito, ele não encarna por inteiro num corpo. Então, na verdade, o que você tem é um pedaço, é uma alma, um pedaço de um pedaço, de um pedaço, de um pedaço de algo maior. Que quando encarnado num corpo, nós chamamos de alma, né? Quando esse espírito, ele entra no processo encarnatório e acopla no corpo, ele passa a ser chamado de alma. Porém, esse assunto, isso não acontece isoladamente em apenas um corpo. O espírito, ele está encarnado simultaneamente em vários corpos ao mesmo tempo, em dimensões diferentes. Então, essas fractalizações do espírito, alguns chamam de corpos, outros chamam de energia. Na verdade, eu prefiro chamar frequência mesmo, ou até mesmo a palavra energia, talvez fosse a mais adequada para falar, para que a gente possa estar falando sobre os desmembramentos do espírito, quando ele entra no processo encarnacional. Então, na verdade, o que nós temos não são corpos, são frequências de um espírito que se subdividiu, se fractalizou em vários pedaços para que ele pudesse estar compatível, o seu gradiente energético estivesse compatível com o corpo biológico, o qual ele vai encarnar, ter aquela experiência encarnacional, seja em qual planeta for. Por exemplo, suponha que você precise ter um processo encarnacional aqui na Terra, que nós chamamos hipoteticamente de terceira dimensão. E o seu corpo biológico humano, físico, ele comportaria uma energia vinda do espírito mais ou menos de 100 a 200 volts. Mas o teu corpo átmico, ou seja, o teu espírito, em sua essência, a centelha divina, ele comporta mais ou menos ele carrega mais ou menos um gradiente energético de 15 mil, 20 mil volts. É só um valor hipotético, para que a gente possa ter uma noção desse assunto. Então ele precisa, nesse momento, para que seja possível o processo encarnacional desse espírito num corpo de terceira dimensão humano, ele precisa se subdividir em fractais. E assim ele vai se desmembrando, né? O próximo fractal já passa a ter 15 mil volts, vai baixando a sua voltagem, baixando, até que ele chegue num gradiente de energia que seja compatível com aquele corpo biológico, para que ele possa se acoplar e ter uma experiência encarnacional sem destruir aquele corpo. Então, é por isso que é necessário que a alma, que o espírito se divida. E a partir do momento que ele se divide em fractais, para que essas experiências de encarnações simultâneas, entenda isso, você não está somente encarnado aqui na Terra, você está encarnado aqui, em outros planetas, em vários outros lugares, simultaneamente, tendo a experiência que o teu espírito julgou necessário ter, diante do teu processo evolutivo. Então, você está aqui como você não está, ou seja, você está aqui, mas está em outros lugares simultaneamente, alguns mais evoluídos, outros menos. Mas tudo isso faz parte da experiência do espírito, que faz essa descida à matéria para aprender a co-criar com Deus, co-criar em Deus e ter as suas experiências encarnacionais. Mas nós sabemos, hoje, vulgarmente no meio espírita, o espiritualista, fala-se que temos 7 corpos. Na verdade, não são 7 corpos. Seriam frequências de energia desse espírito que está fractalizado, né? Se subdivide em fractais. E também não temos 7 corpos. 7 corpos foi um número que se usou para que a gente pudesse ter uma base, porque esse assunto é muito complexo. Então, na verdade, por exemplo, do nosso corpo físico até o nosso corpo átmico, nós temos, na verdade, 32 frequências. Alguns chamariam de corpos, outros segmentos chamam de
7 corpos e os seus subníveis. Então nós teremos essas 32 frequências até a centelha divina que nós conhecemos como espírito, né? Mas esse assunto dos corpos eu prefiro tratar como energia, porque ele é muito mais complexo do que isso. A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para falar sobre a criação da alma, né? Nós sabemos hoje que nós temos... Vamos falar um pouquinho também sobre os universos, para que a gente tenha uma compreensão melhor desse assunto. Pois bem, vamos lá. Nós conhecemos hoje pelas canalizações, por alguns relatos de alguns livros, inclusive bem conceituados, como o livro de Urântia também, que nós temos 7 super-universos de matéria bariônica, físicos, tão físicos quanto este que nós estamos, só que vibrando numa outra velocidade atômica. Nós temos esses 7 superuniversos de matéria bariônica, e temos 5 superuniversos de antimatéria, que para nós até agora é uma grande incógnita, né? Desvendar a essência, porque está muito além da nossa percepção humana, das nossas capacidades sensoriais de perceber e compreender o que é um universo de antimatéria. Porém, nós sabemos que nós temos 7 superuniversos de matéria bariônica, com mais 5 superuniversos de antimatéria, de onde se originou toda a vida, né? De onde houve aquela explosão primordial, aquelas várias explosões em vários pontos, nos universos de antimatéria, quando chegaram ao seu, vamos dizer assim, limite de expansão de energia, houve explosões. E essas explosões desses universos de antimatéria, ao se desacelerar, começou a formar-se a matéria bariônica, a matéria que nós conhecemos. Então, desde as primeiras partículas que nós temos lá, desacelerando a matéria, nós tivemos lá no início o Bose de Higgs, e depois os átomos, né? E consequentemente as moléculas, as células, fígado, pulmão, planeta, cadeira, e tudo que você vê, ele faz parte, na verdade, de um desaceleramento da matéria ao se expandir a partir dessa explosão primordial que houve no início, né? Ou várias explosões. Eu acredito que não foi uma explosão apenas, várias simultâneas. Então, quando a matéria veio reduzindo a sua velocidade, começou a formar-se os universos. Aliás, quando essa explosão, a partir da antimatéria, começou a reduzir a sua velocidade, começou a formar-se também os universos de matéria física que nós conhecemos hoje. A partir do Bose-Higgs, de acordo com o que a gente já conhece, e por aí já entramos nas partículas atômicas, até chegarmos a esse universo físico visível que nós enxergamos. Nós temos uma nomenclatura para resumir esse assunto. Nós sabemos que foram os filhos paradisíacos que estão relatados, nós encontramos relatos sobre esses filhos paradisíacos no livro de Urântia também, que fizeram com que houvesse essa grande explosão, essa precipitação e essa desaceleração da matéria. Eles reduzem a velocidade, são muitos, né? Nós temos, por exemplo, o mais conhecido por nós, seria Jesus Cristo, que esteve aqui e que é o atual governante do nosso universo local, que nós conhecemos como Nebadon, ou, para alguns, universo de Satânia. E imagine uma galáxia, não é? Se formando em formação, esse aglomerado de astros, estrelas e planetas. Isso é uma supramônada. É como, vamos tentar usar o exemplo de uma galáxia. Agora imagine essa galáxia sendo uma supramônada. Quando essa supramônada atinge, vamos dizer assim, a consciência, a autoconsciência de quem ela é, em toda a sua magnitude e toda a sua sabedoria, ela
precisa fazer uma escolha muito importante. Ou ela continua administrando a vida nessa galáxia, nessa nova galáxia que se formou, com toda a sua sabedoria, porém sem a sua experiência prática, ou ela simplesmente decide entrar nessa matéria, nesse novo universo de matéria que se formou e ter uma experiência biológica em vários corpos, né? Um corpo biológico, e co-criar nessa matéria, fazendo a descida lá de cima e depois fazendo o caminho de volta, toda a sua subida. Pois bem, para que essa supramônada possa ter essa experiência na matéria biológica, vamos supor que ela escolheu administrar essa galáxia que se formou, mas ter a sua experiência em corpos biológicos, penetrar na matéria a nível de alma, animar esses corpos e ter uma experiência cocriacional dentro dessa matéria. Então essa supramônada, ela vai se desmembrar, para que isso seja possível, de 12 a 144 pedaços, que nós conhecemos como mônadas, né? A esses pedaços nós conhecemos como mônadas. Porém é muito alto o gradiente de energia ainda que se contém numa mônada. Então ela precisa se desmembrar também de 12 a 144 pedaços, que nós chamamos de eu sou. O eu sou, que ainda comporta uma energia imensa, ele se subdivide também de 12 a 144 pedaços, que nós conhecemos como espírito ou corpo átmico. A partir daí vai ficando mais próximo a possibilidade de se tornar real o encaixe dessa alma, desse espírito na matéria e ter o seu processo encarnacional em diferentes mundos ou galáxias. Assim se formatou a necessidade do processo encarnacional que nós conhecemos. Foi essa necessidade, por escolha dessa supramônada, interagir com a própria matéria bariônica, animando esses corpos biológicos, tendo uma experiência para depois retornar à fonte que tudo é, levando informações. E à medida que ela vai retornando, fazendo o caminho de volta, os seus corpos que ela mesma criou vão se perdendo, mas essa informação fica armazenada no seu registro acástico experiencial, levando toda essa informação à fonte que tudo é. E a esse ciclo nós conhecemos como ciclo de Deus, né? Então, gente, continuando o nosso raciocínio, quando nós chegamos no desmembramento conhecido como corpo átmico, ainda assim o espírito comporta muita energia e ele precisa se desmembrar. Vamos usar a Terra como referência. Para ter uma experiência encarnacional na Terra, ele precisa desmembrar-se para reduzir o seu gradiente de energia e tornar possível uma experiência encarnacional no corpo biológico de terceira dimensão, como é o nosso. A esse desmembramento, seja do corpo átmico, seja do eu sou, da mônada, nós conhecemos como corpos, mas eu prefiro usar a palavra frequência. Na verdade, se nós formos a fundo, né, nesse assunto, nós entenderemos que do nosso corpo físico que está aqui até o nosso corpo átmico, nós teremos aí 32 frequências, mas subindo até o eu sou, a sua mônada, a sua supramônada e ao nosso universo central, que nós conhecemos como Avona Shantar, nós temos aí por volta de 3.600 corpos ou frequências de energia. Então veja, gente, que o ser humano ele é muito maior do que ele imagina. O ser humano é enorme. Nós somos a própria essência divina que está encarnada. Porém, nós não temos essa consciência, porque ao entrar no corpo biológico, nós perdemos essa nossa capacidade de consciência coletiva que nós temos e nos individualizamos na matéria para determinar o nosso foco em determinada experiência. Então, para que não atrapalhasse a produtividade dessa experiência, nós esquecemos
a nossa consciência coletiva. Não é bem a questão da amnésia. A questão da amnésia já é um outro assunto que aconteceu por outros fatores aqui na Terra, que é um planeta que se encontra em exílio, né, devido à Grande Guerra de Órion. Mas nós não vamos fugir muito do assunto, vamos voltar a falar sobre os corpos. Então, vamos, diante desse raciocínio, se ater às 32 frequências que nós temos até o corpo átmico. A essas frequências, nós não necessariamente teremos todas elas reunidas numa só dimensão. Pelo contrário, o corpo físico, ele está alocado na terceira dimensão, mas o teu corpo astral não. Então, o teu corpo astral, ele não tem a mesma percepção que o teu corpo físico tem aqui na Terra encarnado. Assim como o teu corpo átmico não tem a mesma percepção do teu corpo astral. Porque esses corpos ou essas frequências de energia estão locados em realidades e dimensões diferentes. Voltando aqui ao nosso tema de hoje, nossos corpos sutis, e daqui a pouco vamos falar um pouco sobre personalidades também. O corpo astral não tem a mesma consciência do corpo átmico, que não vai ter a mesma consciência, vamos supor aqui, do corpo búdico e por aí vai. Porque os corpos estão locados em dimensões diferentes, em realidades diferentes e têm percepções da realidade de forma diferente, né? Então, nós teremos, por exemplo, também os subníveis. O corpo astral tem uma consciência diferente do corpo átmico. Porém, o corpo astral vai ter os seus subníveis que vão estar locados naquela mesma frequência. No caso do planeta Terra, na nossa situação, nós temos uma variante aqui, um problema. Os espíritos que vieram aqui para o planeta, em sua grande maior parte, sua maioria foram espíritos exilados da Grande Guerra de Órion. Então, esses espíritos tiveram, no seu exílio, eles tinham um corpo, vamos dizer assim, biológico, antes de entrar no planeta, que pertencia a uma raça da qual eles vinham, né? Por exemplo, arcturiano, pleidiano, reptiliano, não importa. Cada um tinha o seu corpo original, que foi deixado fora do planeta em criogenia, em sono profundo, aguardando que um dia esse espírito, ao ser reeducado essa alma, ao ser reeducado da Grande Guerra de Órion, reassumisse seu corpo criogênico de volta, voltando para o seu planeta de origem, para a sua origem, suas famílias de origem estelares. Então esse corpo criogênico fica em criogenia e o corpo astral daquela alma vai se modelar a raça biológica atuante no planeta, ao modelo biológico atuante no planeta Terra. Então ele vai fazer uma nova configuração, esse corpo astral vai se preparar para fazer uma descida para que seja possível o processo encarnacional nos corpos terrestres de terceira dimensão. Então esse corpo astral, alguns vão chamar essas experiências de clones ou backups, mas não clones no sentido negativo, né? Porque a gente conhece por algumas informações a palavra clone tendo uma conotação negativa, mas os clones também têm um lado positivo. Esse assunto é um pouco complexo, mas na verdade você e eu somos um clone parcial do nosso corpo astral superior, que para alguns segmentos eles conhecem como se fosse o corpo mental. Então nós somos um fractal, um pedaço desse corpo astral superior que está tendo essa experiência física nesse corpo, seja por resgate, seja por se melhorar, seja por missão, por N fatores, e nós precisamos necessariamente despertar a consciência e ao sair daqui retornar ao nosso corpo astral superior. Quando esses espíritos estiveram aqui na Terra, chegaram de exílio, comando estelar, em muitos deles
a partir do seu corpo astral superior, faziam que nós chamamos de backups ou clones, de 10 a 12, e não necessariamente essas energias, esses backups, eles estariam encarnados no corpo físico. Seria liberado uma dessas partículas para ter a experiência encarnacional na Terra, e os outros ficariam numa espécie de armazenados com a sua consciência e sua energia, mas sem entrar no corpo físico. Por que se fazia isso? Por segurança, porque eles sabiam que é muito arriscado o processo encarnacional na Terra, e a possibilidade de não voltar, de você fracassar, se negativar e cair no umbral é muito grande. Na verdade, por volta de 85% de chances de você se negativar a ter uma experiência encarnacional aqui na Terra. Então se fazia esses backups, esses clones do corpo astral superior, para que aquela alma tentasse resgatar as suas faltas de vidas passadas, não aqui na Terra, mas em Órion, né? Pudesse se reeducar espiritualmente. Mas como a Terra é um lugar muito complicado, com o passar do tempo, esses fractais do corpo astral foram se negativando e caindo no umbral, né? Eles foram se negativando e as suas experiências foram se fracassando. E a cada vez que se caía no umbral, as forças negativas faziam clonagens a partir daquele fractal, mas de uma forma mais complexa e mais diferente das clonagens que existem entre os espíritos de hierarquias superiores da luz. Aí nós entramos no processo de clonagem umbralino, que já é diferente. Mas enfim, quando um clone do corpo astral superior fracassava na sua missão, caía no umbral, o comando estelar colocava outro para encarnar e tentar cumprir a missão que aquele primeiro não conseguiu cumprir, e ao mesmo tempo tentar puxá-lo e resgatá-lo lá do umbral, se possível fosse, na sua experiência encarnacional. A esses fractais que foram fracassando na sua experiência terrestre a partir do corpo astral superior, que são muitos, muitos, muitos mesmo, nós conhecemos como personalidades de vidas passadas. São os nossos eus inconscientes que estão com todo o seu histórico de experiência armazenado no seu inconsciente, ainda para serem transmutados. Então, quando você está encarnado, olha só como a coisa é complexa. Você é um fractal do corpo astral superior. E você precisa retornar a ele, cumprir a tua missão aqui na Terra, evoluir. E ao mesmo tempo, você tem como missão puxar os teus outros fractais que estão presos lá embaixo ainda. Seja pela experiência encarnacional que fracassou, ou seja pelo processo, além do fracasso da experiência encarnacional, com o agravante do processo de clonagem umbralino, que fez mais cópias de você mesmo, tornando mais complicado o seu processo de ascensão lá embaixo. Então, a nossa missão é cocriar na matéria, evoluir, resgatar o que tem que ser resgatado e, ao mesmo tempo, ascensionar e tentar puxar esses fractais que estão lá embaixo. A esses fractais nós podemos chamar de inconsciente ou personalidades do nosso inconsciente, que são, na verdade, o oposto ou são contrárias à proposta do Cristo, do amor, do perdão, da compaixão, da igualdade, da fraternidade. Mas não na verdade não por uma culpa de essência, um problema de essência, mas pela densidade em que essas almas mergulharam, muitas delas se esqueceram da sua própria essência, de quem elas são. Então elas precisam desse resgate. E esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui encarnados na Terra. Então veja só que o ser humano é uma coisa muito complicada e muito complexa e enorme. Nós, além de toda essa descida lá da supramônada, eu sou, corpo átmico, até chegar ao nosso corpo astral, nós temos aí por volta mais ou menos de 3.600 corpos até a Vana Shantar. Nós, no nosso meio espiritualista, trabalhamos apenas com os corpos
como se vulgarmente fala, emocional e mental, né? Aqueles corpos mais próximos. E os outros corpos, como nós desconhecemos, a forma de lidar ou trabalhar com esses corpos, para nós ainda é um objeto de pesquisa, de estudo, e com o passar do tempo, com as informações que nos chegam da espiritualidade, nós iremos aí evoluindo. Mas, resumindo, gente, voltando ao assunto, além do corpo, desses desmembramentos até o corpo astral, aí nós começamos a ter aqui na Terra uma coisa diferente chamada personalidades, que são as experiências que fracassaram a partir da nossa experiência como corpo astral, desse mundo tridimensional. E hoje nós temos o comprometimento conosco de sairmos daqui, despertar nossa consciência para poder voltar para o nosso corpo astral superior e tentar puxar esses fractais que estão lá embaixo. Lembrando para vocês que existem prazos para isso, devido à própria transição planetária, esses fractais precisam ser resgatados. O corpo astral superior, ele vem sendo ativado para que ele volte para casa, para que nós voltemos para casa, despertemos a nossa consciência. E o que nos prende aqui ainda são os dogmas e a crença de que nós não merecemos sair daqui porque somos pecadores e temos que pagar o nosso karma. Todas essas crenças de submissão religiosa ou de autossofrimento, são contrárias à nossa essência divina e são o que nos prendem aqui. No processo encarnacional original, não existia essa situação de exílio. Simplesmente havia aquele desmembramento lá, desde a Vona Chantar, chegando aqui na matéria, ali pelo corpo astral, a alma co-criava a sua experiência, voltava ao eu sou, que voltava a mônada, a supramônada, e nesse chamado ciclo de Deus, voltava para sua casa. Porém, essas almas, seja em qual planeta for, ou qualquer lugar que elas estivessem tendo experiência, elas tinham a lembrança de quem elas eram, o que estavam fazendo ali e qual era a missão delas. No nosso caso, aqui do planeta, devido à barreira de quarentena e devido ao exílio de Orion, nós não temos essa lembrança da nossa origem estelar e nem sequer das nossas vidas passadas aqui também na Terra. Mas enfim, o nosso trabalho é conseguir voltar à nossa essência de onde saímos. Nós saímos de uma supramônada e para ela precisamos voltar. Esse ciclo pode levar milhões de anos na contagem do nosso tempo terreno, ou muito mais do que isso. Porém, no nosso caso, existe um agravante, nós precisamos despertar a consciência e sair daqui porque a Terra está para passar por uma nova fase de mudanças geológicas, climáticas, em que determinadas áreas e dimensões serão desintegradas nessa transição planetária. E a vida só será possível a partir de um corpo astral, de uma quinta dimensão adiante. Daí a necessidade da gente resgatar essas personalidades que fracassaram em experiências encarnacionais no nosso passado, de nós, ao mesmo tempo, trabalharmos essa nova consciência que nós temos aqui e voltarmos para casa, voltarmos para o nosso corpo astral superior, que obrigatoriamente vai ter duas opções. Como o nosso corpo astral superior já está sendo despertado para que se acople ao nosso corpo criogênico de onde nós viemos, ou de acordo com a origem de cada um, e volte para casa, ele tem duas opções. Ou ele puxa você na marra, ou ele te descarta, ou ele te solta, te abandona. E você fica ao Deus dará. Uma gangrena. Para que não se perca todo um corpo, muitas vezes é necessário amputar uma mão, um pé, um braço. Vamos dizer assim. Então o corpo astral, ele vai, nosso astral superior, que vem do nosso eu sou, ele vai necessariamente ou puxar na marra ou amputar todas as partículas que não conseguem mais voltar para casa. E não há o que se fazer, gente, infelizmente. E é por isso que nós precisamos despertar nossa consciência e voltar para casa. Sair dessa matrix de controle que nos prendeu, em que nós próprios nos prendemos, vamos dizer assim,
e voltar para casa. Porque se o corpo astral superior te abandona, aí ninguém dá mais jeito em você. Porque se o próprio dono da tua consciência te largou, te deixou, ninguém mais vai conseguir te situar nesse universo. Então, assim, é o fim. Realmente seria basicamente o fim daquela consciência, que vai ficar totalmente abandonada. Então, nós precisamos fazer esse caminho de volta. Os corpos espirituais, recapitulando todo esse estudo, eles na verdade são frequências de energia de antimatéria consciente, que nós conhecemos como espírito, né? Que estão, essa energia, só abordando um pouquinho esse aspecto do espírito, como a gente conhece muito pouco sobre a antimatéria, a sua essência, o mais próximo que nós teríamos da energia de um espírito, para tentar explicar o que é essa energia de antimatéria, seria os neutrinos, que são subpartículas de antimatéria que atravessam a matéria física, né? Elas atravessam a matéria física sem adulterar as propriedades dessa matéria. Então, se nós pudéssemos assim, usar um exemplo para tentar chegar a uma comparação mais ou menos do que seria o espírito ou a alma, seria isso. Uma energia de antimatéria semelhante aos neutrinos que atravessam a matéria física sem adulterar suas propriedades, que é o contrário dos posítrons, né? que ao atravessar a matéria já causam explosões, né? Descargas elétricas, como vocês veem nas tempestades, nos relâmpagos. Mas, ao contrário dos posítrons, os neutrinos atravessam a matéria física sem adulterar a sua essência, da sua própria matéria. Então, a alma, essa energia de antimatéria, dentro dessa comparação, o mais próximo que teríamos de comparação seria os neutrinos. Então, os corpos espirituais, na verdade, são frequências dessa energia de antimatéria que fizeram essa descida desde a Vona Shantar, do superuniverso, supramônada, mônada, eu sou, chegando ao corpo átmico e descendo até a nossa experiência encarnacional, e que precisam obrigatoriamente voltar para casa e fazer o caminho inverso. Então, como que se faz esse caminho inverso desses corpos ou frequências? Através da evolução, esses corpos vão naturalmente evoluindo e se desintegrando. Por exemplo, você evolui sua consciência aqui, você perde teu corpo físico, mas a tua alma, ela volta para o corpo astral, levando toda a experiência que você teve nesse corpo, não é perdida. Consequentemente, mais adiante, o corpo astral vai também morrer, de acordo com a sua evolução, ele vai chegar ao seu limite de evolução, vai também se desintegrar no processo natural. Aquela experiência do corpo astral, ela vai ser armazenada e aí ele vai pulando para o seu próximo nível seguinte, na sua próxima dimensão. E assim sucessivamente os corpos vão perdendo a sua vida biológica, mas aquela experiência vai se armazenando e você vai ganhando a partir daquele corpo que faleceu um corpo sutil, ou melhor, não ganhando, vai reassumindo aquele nível sutil em que você está alocado numa dimensão diferente, com outra consciência, vamos dizer assim, mas já te aguardando nessa volta para casa. Então, dessa forma, acontece o ciclo de Deus, o ciclo da evolução. Você faz essa descida gigantesca até a matéria biológica, estando encarnado em várias realidades paralelas diferentes, dimensões diferentes, simultaneamente. Então, frisando bem essa palavra. Veja como o espírito é uma coisa tão gigantesca e enorme. Mas o nosso processo de evolução, na verdade, nada mais é do que isso. Fazer essa descida à matéria e retornar para casa. À medida que nós cumprimos o nosso processo de evolução, nós perdemos o corpo em que estamos e subimos a um nível mais sutil, que também vai continuar esse mesmo processo até que nós voltemos à fonte, que tudo é de onde nós saímos. É por isso que o Cristo falou, sois deuses, que na verdade também nós somos, como nós saímos da fonte,
Então nós carregamos em nossa essência essa energia. Você e eu, nós somos deuses. Não no sentido, essa conotação deuses, no sentido, vamos dizer assim, de... Muitos se imaginam um pesar de arrogância. Não, na verdade você é Deus mesmo. Porque você veio, você é uma partícula da fonte que tudo é. Você só não tem essa consciência por estar encarnado nesse corpo físico, por N fatores que aconteceram, que bloquearam a tua consciência, vamos dizer assim, crística, para que você recorde disso. Ao reassumirmos essa consciência, nós entendemos que existe uma diferença entre compartilhar essa consciência de ser um Deus encarnado e um limite entre a arrogância e o orgulho. Então, existe uma linha tênue, né, muito próxima uma da outra, que é preciso ter esse cuidado quando se chega a esse nível de consciência, para que a gente não venha ao estar evoluindo, despencar lá de cima. Mais ou menos é isso. Então, gente, esse assunto é complexo mesmo, mas através aqui desse estudo, eu espero que eu possa ter dado uma luz de conhecimento, ter trazido uma luz de conhecimento maior a todos os terapeutas da dimensão e da perplexidade que é o espírito, né? Nessa grande jornada que nós empreendemos na nossa descida da supramônada até aqui, nós tivemos um grande caminho de descida e nós vamos ter um grande caminho de volta para casa, cada um no seu processo de evolução. No caso aqui da Terra, o mais importante é despertar a consciência, reassumir o nosso corpo astral superior, né, para sair daqui, sair da zona de quarentena e começar a experimentar realidades mais leves, que já são vividas pelos nossos corpos sutis que estão em outros níveis superiores, nos aguardando nessa volta para casa. Então, para cada corpo ou frequência que volta para casa, se junta mais um, que vai subir, se juntar mais um, que vai subir, se juntar mais um, e todos vão se reencontrando, formando um grande aglomerado de informações, de riquezas, de experiências, até chegar lá em cima na supramônada. E quando todas essas frequências, todos esses corpos tiverem se juntado com toda a sua experiência que passaram, que adquiriram, eles estão aptos a se tornar uma supramônada capaz de governar uma galáxia, um setor da galáxia, gerando vida com toda a sua sabedoria adquirida, se tornar aí um filho co-criador, também um filho paradisíaco. Esse é o ciclo de Deus e esse é o ciclo da evolução para todos os corpos ou frequências que estão encarnadas em dimensões diferentes, tendo essa experiência com essa finalidade e esse propósito. Então, só para finalizar o assunto, os corpos, na verdade, são energias que estão fractalizadas em dimensões diferentes para que o espírito pudesse ter uma experiência encarnacional, adquirir essa experiência prática e voltar à fonte que tudo é, a sua supramônada, tornando-se assim capaz, com todo o seu conhecimento, junto a todos os outros fractais que estão espalhados, adquirir a capacidade de governar uma galáxia, se tornar um filho co-criador, a nível, por exemplo, do nosso próprio Cristo, que nós temos aqui como governante de Nebadon, do universo. Todo esse caminho de volta é o nosso processo de evolução. O processo de evolução é exatamente esse. É dar oportunidade a todos esses espíritos que fizeram a descida à matéria, a oportunidade, através da sua experiência, adquirirem a capacidade de se tornarem Deus, se tornarem capazes de serem um filho co-criador e administrar outros orbes, outras galáxias. Eu espero que esse estudo tenha ajudado você a acrescentar os seus conhecimentos. Quaisquer dúvidas, você pode estar escrevendo aí para os meus e-mails que estão aí no site e a gente pode estar tentando esclarecer mais alguns assuntos. Lembrando para vocês que esse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje é um pedaço da verdade,
não é a verdade absoluta, porque ninguém tem a verdade absoluta nesse plano. Ninguém possui isso. Então, o que nós possuímos são pedaços da verdade. Talvez eu esteja te dando um pedaço da verdade que possa ter uma abrangência maior, para que você tenha uma compreensão mais clara do que nós somos, de onde viemos e como é o nosso processo de volta para casa. Grande abraço para todos, fiquem na paz do vosso Cristo interno.